E eu também gostaria de falar um pouquinho sobre os aspectos morfológicos das neoplasias. Tá? Então, como é que são os tipos desses neoplasmas? Eles têm um critério, de acordo com a constituição, os tumores podem ser císticos ou sólidos. Então, cístico, um cisto, ele é uma cápsula fibrosa e dentro tem líquido com algum tipo de celularidade. Normalmente, o tumor cístico, ele tende a ser benigno, mas é preciso que seja averiguado o conteúdo líquido desse tumor para ver se realmente ele é benigno ou não. Mas, normalmente, ele tende a ser benigno. Os tumores sólidos, a malignidade dele pode ser variável. Então, de acordo com a morfologia dos tumores sólidos, eles são classificados em 4 classes, tá? Macroscopicamente, em nodular, vegetante, infiltrativo e ulcerado. Tá? Então, essas 4 classificações é características macroscópicas do tumor. O tumor nodular, então, ele é uma massa expansiva que tende a ser esférica. Então o paciente está com um nódulo na bochecha, aqui, ó, conseguem ver essa foto, ó. Isso é um nódulo, é uma massa expansiva, esférica. Tende a ocorrer em tumores benignos e malignos, né? Mas se ocorre, por exemplo, na pele, em mucosas, tende a ser tumor benigno. Em órgãos como fígado, baço, rins, aí eles tendem a ser malignos, tá? Então, em epitélios, eles tendem a ser benignos e órgãos parenquimatosos, eles tendem a ser malignos, tá? Que é o que eu coloquei aqui, órgãos compactos, como fígado, pulmão e rins, eles tendem a ser tumores malignos. Então, isso aqui é um nódulo. O tumor vegetante, ele pode ser benigno ou maligno e ele tende a crescer na superfície da pele ou mucosas, tá? Então, ele é um tumor mais de epitélios, de pele ou de mucosas. E ele forma uma massa de crescimento exofítico. O que é crescimento exofítico? Exo quer dizer para fora e fitos quer dizer planta. Então, uma planta que cresce para fora. O que quer dizer isso? Que ele cresce para fora da pele, para fora da mucosa, tal qual uma planta cresce para fora da terra. E o tumor, quando eu mostrar uma foto, esse crescimento exofítico vai ficar mais claro para vocês. O tumor vegetante, ele pode assumir o tipo de pólipo e de papiloma. E o papiloma também, em alguns livros, vocês podem encontrar com o nome de couve-flor. Olhem só, isso aqui é um pólipo, na verdade é um histopatológico de um pólipo colônico. Então, isso aqui, ó, essa camada aqui, ó, é o epitélio glandular, o epitélio do cólon. Aqui está o tecido conjuntivo e aqui está a mucosa. E olhem só, o tumor é essa massa aqui, esse aqui é o pólipo. O que ele está fazendo? Ele está crescendo, mas ele cresce para fora. Ele não está crescendo em momento algum para dentro, ele não está infiltrando para cá, para dentro do tecido. Ele está crescendo como se fosse uma planta crescendo para fora da terra. Isso é um crescimento exofítico. Olha só, isso aqui são papilomas, verrugas, né? A gente chama de verrugas. Olha como elas crescem exatamente para fora, tá? Então, isso aqui também é um papiloma de uma pele do períneo de uma mulher, é uma peça que veio para o setor de patologia da UFSM, eu fotografei, e olha só, isso aqui também nos remete ao que? A couve-flor, por isso que o papiloma também é chamado de couve-flor, porque ele tem esse aspecto muito semelhante a essa planta, né? A couve-flor. Então, os pólipos e papilomas são os principais do tipo de crescimento do tumor vegetante. Então, aqui nós temos os pólipos, olha só. Isso aqui é no palato de um paciente, lá na região, porção final do palato. Olha só, um pólipo crescendo. O pólipo ele parece uma linguinha crescendo, tá? Ele é um pouquinho diferente do papiloma. O papiloma cresce mais na pele e o pólipo tende a crescer mais nas mucosas. Então vejam só aqui um pólipo na mucosa oral.
Aqui nós temos um útero, esse útero está cortado no meio, tá? Aqui está o corpo do útero e aqui está a cérvix. Aqui seria, digamos, o colo uterino, e aqui dentro está crescendo um pólipo. Se vocês olharem nesse outro útero aqui também, nós temos um pólipo crescendo. Ele parece uma linguinha crescendo, tá? Ele não tem aquela característica de couve-flor, ele tem uma característica mais de língua, mas também tem um crescimento esofítico, né? Ele está crescendo para fora da luz do órgão. Ele não está se infiltrando para dentro do músculo. Isso é uma característica importante dos vegetantes. Os infiltrativos, esses basicamente são tumores malignos, eles não respeitam limites, eles não respeitam fronteiras, eles vão se infiltrando. Se acabou um órgão, eles vão pegando outro órgão e assim vai indo. E o órgão, ele se torna mais espessado e ele fica menos deformado que os outros. Enquanto que o papiloma ou o pólipo tem um crescimento para fora, que o nódulo tem aquele crescimento nodular ali que está comprimindo, o infiltrativo, ele cresce e ele vai se infiltrando, as células vão se infiltrando. Por isso que a gente diz que ele não deforma tanto o órgão, ele não cresce uma bolota para fora do órgão. Ele aumenta meio que o órgão como um todo. E em órgãos ocos, ele pode comprometer a circunferência do órgão e provocar estenose, que é o que eu tenho aqui na foto. Ó. Isso aqui é um intestino, e aqui nós temos um tumor infiltrativo. Ele é infiltrativo porque ele está se infiltrando. A gente não sabe exatamente dizer onde começa o tumor. Acredita-se que começa mais ou menos por aqui, mas não sabe dizer exatamente como é o pólipo, como é o papiloma. Aqui nós temos uma outra foto de um outro tumor infiltrativo, é mais ou menos nessa região aqui. Só que o cirurgião, olha só quanto que ele teve de tirar de margem livre de tumor. Aqui também, ó, ele tirou essa porção de margem para garantir que não venha nenhuma célula neoplásica aqui, porque como ele é infiltrativo, ele pode ter umas raizinhas muito finas espalhando células neoplásicas para cá. E esse intestino aqui, ele sofreu uma estenose, ele fecha a luz do órgão, tanto que essa porção aqui ela sofreu tanta dilatação assim, porque acumulou conteúdo para aqui, acumula conteúdo aqui, e esse conteúdo não consegue passar para cá porque esse tumor está fechando esse órgão aqui. Então esse é um tumor infiltrativo, normalmente eles são malignos. E os ulcerados, eles são aqueles tumores que já desde que eles começam, eles são ulcerados. Normalmente eles pegam pele, mucosas e normalmente eles são neoplasias malignas. Então, o que é um tumor ulcerado? É aquele que um paciente, sei lá, exemplo clássico que eu sempre falo, um paciente de pele clara, que sempre pegou muito sol e tem uma feridinha pequenininha no nariz que nunca cicatriza. Tá? Então, o que é essa feridinha pequenininha que nunca cicatriza? Começa uma feridinha pequena, mas ela pode ir aumentando. Isso pode ser um tumor, um carcinoma de células escamosas da pele, por exemplo, que é característica de um tumor ulcerado. Tá? E a lesão, ela cresce, ela se infiltra, ela é infiltrativa também, mas ela é ulcerada. Então eu botei aqui um exemplo, ó. Isso aqui é um nariz de uma pessoa e temos uma feridinha. E essa feridinha, ela não cicatriza, ela é pequenininha e ela já está ulcerada, ou seja, ela já está viva. Aqui outra, ó. Isso aqui é o canto do lábio inferior de um paciente. Esse paciente era tabagista de cachimbo, então ele segurava o cachimbo quente sempre nessa região do lábio e ele desenvolveu um carcinoma de lábio, aqui um carcinoma do nariz, né? Provavelmente são carcinoma de células escamosas, então eles são ulcerados, ele já nasce ulcerado. Os outros tumores, às vezes eles ulceram, por exemplo, um pólipo pode ulcerar, um papiloma pode ulcerar, só que às vezes eles ulceram quando eles já são muito grandes. Esse ulcerado aqui não, ele já nasce, é pequenininho e ele já é ulcerado, isso é uma das características dele. E agora, sim, mais para o final da aula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre critérios de malignidade. Então, como é que os patologistas graduam os tumores? É óbvio que vocês não vão sair daqui, depois de assistir esse vídeo, sabendo graduar o tumor, mas vocês precisam ter uma noção de como que ocorre isso.
Então, o que um patologista olha numa lâmina para saber se um tumor é mais maligno, menos maligno? Primeiro, as células cancerosas são mais volumosas que as normais, então elas tendem a ser maiores, com formas diferentes das células normais. Segundo, uma célula cancerosa ela tem um núcleo aumentado, tá? O núcleo dela é maior do que uma célula normal. Isso é meio que normal encontrar uma célula cancerosa com um núcleo maior. E isso modifica a relação núcleo-citoplasma que eu já vinha falando para vocês. A cromatina do núcleo ela é irregular, ela é uma cromatina mais compacta, então ela é mais grosseira. A gente não vê aquele núcleozinho azulzinho ou roxinho, ele é um núcleo mais escuro, um azul marinho, com um pontilhado mais grosseiro, às vezes pode apresentar grânulo, tá? Às vezes a gente pode observar células binucleadas ou multinucleadas. Observa-se figuras de mitose, que quer dizer que a célula está se proliferando. Então, quanto mais figuras de mitose tu enxerga por campo do microscópio, maior é a taxa de proliferação do tumor, e isso é um critério de malignidade. Uma hipercelularidade, então se tu vê uma lâmina que tem muita célula, uma lâmina que chega a ser suja de tanta célula, é a característica de neoplasia maligna. Os núcleos bizarros, núcleos irregulares, também é característica da neoplasia maligna. Então, olhem só que eu coloquei aqui para vocês. O núcleo ele é mais escuro, ou seja, arroxeado. Normalmente ele tinha que ser um núcleo mais clarinho. As células neoplásicas elas são maiores, mas tem umas maiores, tem umas bem grandonas. Olha aqui nessa foto, tem umas que têm uma forma assim, outras células são mais arredondadas, outras têm vacúolos. A forma do núcleo, olha essa aqui, ó, o núcleo dessa célula completamente fragmentado. Quando eu falo em cromatina grosseira, eu estou falando que esse núcleo, por exemplo, ele está mais escuro, ele tinha que ser mais clarinho, então isso a gente mostra que é uma cromatina mais grosseira. Essa célula aqui, o núcleo está bilobulado, binucleada. Então, isso são características. Essas figuras aqui são a cara da malignidade, tá? Outras características que a gente tem em alterações gerais. Anisocitose. Anisocitose é quando a gente tem células de diversos tamanhos, né? Então, essa é uma lâmina que tem anisocitose intensa. Tem células pequenas e células muito grandes. Elas não têm uma uniformidade no tamanho. Tem macrocitose, ou seja, células muito grandes. Hipercelularidade, quer dizer que tem muita célula por campo, e pleomorfismo. Pleomorfismo quer dizer que uma célula tem essa forma aqui, a outra é mais arredondada, a outra é mais ovalada, a outra é mais fusiforme. Então, tudo isso são características que a gente vê. Então, quando um neoplasma ele é maligno, maiores são as atipias celulares. Vejam só. Olha aqui, isso aqui é uma figura de mitose, ó. Isso aqui, então a gente conta essas figuras de mitose por campo. Isso aqui é fragmentação nuclear. Olha, o núcleo está todo fragmentado. Cariomegalia é quando uma célula ela tem um núcleo muito grande. Vejam isso aqui, ó. Isso aqui é o tamanho da célula e olha o tamanho do núcleo dela, pegando quase toda a célula. Ou às vezes a célula pode apresentar a nucleação. Então, isso pode ocorrer. Esses 4 fatores numa única lâmina? Pode, porque a célula ela não tem critério nenhum, ela não tem padrão nenhum, ela faz o que ela quer. Que eu botei, ó. Vejam só, cromatina completamente grosseira, isso aqui é um rabdomiossarcoma, câncer maligno é redundante, mas enfim, é um câncer de músculo estriado esquelético. Cromatina grosseira, bem pontilhada, umas células muito grandes, outras menores, outras bem pequenininhas. A forma, não tem como dizer qualquer forma, porque tem umas mais arredondadas, outras são mais fusiformes, não tem forma nenhuma. O núcleo não segue um padrão também, umas têm um núcleo mais arredondado. Então, isso aqui é um histopatológico muito didático para uma neoplasia maligna, tá? Ou seja, a célula não apresenta critério nenhum na lâmina, tá? Então, isso é uma neoplasia maligna.